Muito bem, dando continuidade aqui então ao nosso assunto Gmail institucional, vamos lá, vamos aprender um pouco sobre a interface do nosso Gmail, tá bom? Então o que a gente vai ter aqui nessa aula sobre a interface do nosso Gmail? Nós vamos conversar sobre as barras laterais, onde nós vamos encontrar caixa de entrada, com estrela, adiados, enviados, rascunhos, os importantes, chats, programados, spam, lixeira, categorias, gerenciar marcadores. Também vamos falar sobre o Meet, que está integrado dentro do nosso Gmail. Também sobre os Hangouts, sobre a barra de pesquisa. Também vamos ver a questão sobre selecionar. Na área de trabalho, que é onde a gente escreve os e-mails e onde chegam os nossos e-mails, também nós vamos ver os botões atualizar, arquivar, denunciar spam, excluir, marcar como não lido, suspender, adicionar as tarefas, mover para, marcadores, menus. Também vamos ver sobre suporte, configurações, os Google Apps, barra lateral de apps e o botão escrever. Vamos lá então para o nosso e-mail e vamos dar uma trabalhada nisso tudo que eu acabei de dizer para vocês. Estamos aí então com a nossa caixa de entrada e vamos entender um pouco o que a gente tem aqui. Desse lado esquerdo, nós temos o que nós conhecemos como então a nossa parte funcional, né, de e-mails. Vamos então conhecer o que a gente tem aqui no nosso e-mail. A gente pode talvez dividir aqui em algumas seções o Gmail para a gente conseguir compreender melhor. Aqui em cima a gente tem uma barra de pesquisa que ela é utilizada quando eu tenho uma série de e-mails já escritos ou recebidos e eu quero localizar esse e-mail. Então existem várias possibilidades. Eu posso digitar uma palavra e procurar por essa palavra em um dos e-mails, eu posso procurar por quem me enviou o e-mail, eu posso procurar pelos que eu enviei, então são diversas opções nessa barra de pesquisa. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Aqui do lado esquerdo, nós temos um menu com algumas possibilidades. Se você clicar nessas três barrinhas aqui, ó, chamada de menu principal, você vai ver que diminui o tamanho dos ícones e se você clicar de novo, aumenta colocando então os textos. Clicando, fica só os ícones. Clicando de novo, aparecem a descrição aqui, os textos que estão acompanhando esses ícones. Interessante é você notar que se eu clicar e apenas passar o mouse, ele também expande para que eu veja, tá? Então fica responsivo aí, abrindo e fechando para mim. Eu vou deixar aqui aberto para facilitar a nossa aprendizagem. O primeiro ícone que eu tenho aqui é o botão escrever. Eu vou falar dele daqui a pouco. Vamos aqui para baixo então, eu tenho o caixa de entrada. Caixa de entrada mostra um número para mim aqui na frente. Significa que eu tenho 2 e-mails. É essa caixa que está configurada para mim. Na minha configuração inicial, eu só tenho caixa de entrada. Eu não tenho outras caixas que são possíveis de serem configuradas aqui no Gmail. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Bom, clicando em caixa de entrada, vai abrir essas possibilidades. Eu tenho esses 2 e-mails, que são os de boas-vindas aí, né, do Gmail. Eu tenho também aqui o próximo botão, que é o com estrela. O que esse botão faz? Quando eu estou aqui na caixa de entrada e eu clico nessa estrelinha do lado, eu registro esse e-mail como um e-mail muito importante e que vai ficar para mim destacado com esse amarelinho e ele vai para a minha caixa chamada de com estrela. Quando eu clicar em com estrela, todos os e-mails que eu selecionar com estrela estarão aqui localizados nessa aba com estrela. E-mails adiados. No momento eu não tenho nenhum, mas suponhamos que eu tenha tentado escrever um e-mail e eu tenho uma configuração de tempo para mandar esse e-mail, eu queira então adiar o envio desse e-mail ou adiar essa correspondência, eu posso sinalizar dessa maneira e esses e-mails ficarão aqui até o momento que eu escolha, de fato, mandar esses e-mails para o meu correspondente. E-mails enviados são todos aqueles e-mails que nós tivermos escrito. Tá? Então, se eu vier aqui em escrever, e escrever o meu e-mail e enviar, a partir do momento que eu enviar esse e-mail, ele vai aparecer aqui para mim listado como enviados. Rascunho são todos aqueles e-mails que eu comecei a escrever, mas eu não terminei. Então, automaticamente, o Gmail vai salvar aqui para mim como rascunhos. Se você notar, aqui embaixo eu tenho
a palavra mais. Quando eu clico na palavra mais, ele vai abrir algumas possibilidades a mais aqui embaixo para mim, tá? Então eu tenho aqui ó, os e-mails que eu posso marcar como importante, além daqueles e-mails que eu coloquei com estrela. Se tiver e-mails que eu quero destacar como importantes, por exemplo, uma convocação para uma reunião, uma chamada para um artigo, eu posso marcar esse e-mail como importante e ele vai ficar destacado aqui. Todos aqueles e-mails que teve mais de uma resposta ou mais de uma comunicação, eles vão ser categorizados como chats. Chats, né, que são bate-papos ou conversas. Então, se eu mandei um e-mail, a pessoa respondeu, depois eu respondi de novo, e a pessoa reescreveu e foi respondendo, esses e-mails serão entendidos como um e-mail de correspondência em chat. Ele vai ser categorizado aqui e você vai poder localizar esses e-mails por aqui também. E-mails programados são aqueles, essa aba, né, de programados, são para aqueles e-mails em que eu preciso fazer uma programação prévia. O que é isso? Suponhamos que você é secretário de escola, ou mesmo você é um professor num grupo de trabalho, ou quer mandar para os seus alunos, ou quer mandar para os seus colegas de trabalho. E você precisa fazer isso semanalmente. Um exemplo, tá, pessoal? Então, você não quer esperar chegar a segunda-feira da próxima semana para então você escrever o corpo do seu e-mail. Você pode escrever o seu e-mail e deixar eles todos programados aqui. De quando chegar aquela data específica, o e-mail vai se enviar automaticamente, ele vai ser enviado automaticamente, tá bom? Então os e-mails programados servem para isso. Eles vão estar listados aqui para você, as suas programações. Aqui em todos os e-mails, quando eu clico aqui, eu mostro todos os e-mails. Só tem lógica de utilizar dessa maneira quando eu tenho mais de uma caixa de entrada ou várias caixas diferenciadas, que eu vou mostrar daqui a pouco como funciona. Spam são aqueles e-mails indesejados, né? São os e-mails que você não pediu para receber. Mas não é qualquer tipo de e-mail, tá? Às vezes um colega seu, você não pediu para receber o e-mail, mas você recebeu. Você não vai categorizar esse e-mail como spam. O spam são aqueles e-mails de propaganda, são aqueles e-mails que você percebeu que foram robôs que mandaram. Então, toda vez que você tiver esse tipo de e-mail na sua caixa de entrada, você vai clicar nele e vai categorizá-lo como spam, e a própria Google vai dar o jeito de excluir ou de bloquear esses e-mails para você. Lixeira são todos aqueles e-mails que eu coloquei na lixeira. Observação, os e-mails que eu coloquei na lixeira só ficam ali durante 30 dias. Depois de 30 dias, eles são automaticamente apagados pelo Google. Então, muito cuidado, se é um e-mail que você quer recuperar depois de 30 dias, caso você não faça isso nesse período, você vai perder o acesso a esse e-mail. Categorias, a gente vai ver depois, tá? A gente pode utilizá-las ou classificá-las também, outras novas categorias, mas por enquanto a gente tem o social, que seria uma nova caixa entrando aqui, atualizações, fóruns e promoções. O Google ele tenta entender o teor daquele e-mail e categorizá-los para a gente, tá? Eu gosto de usar com categorias, mas fica a critério de cada um aí, utilizar e configurar sua caixa da melhor maneira possível. E aqui, gerenciar marcadores. Daqui a pouco eu vou mostrar como que são os marcadores e eu vou voltar um pouco também nessa barra lateral que a gente acabou de dizer. Logo abaixo eu tenho aqui o Meet. O que é o Meet? O Meet é um sistema para transmissão de vídeos e reuniões, fazer reuniões por videoconferência, tá? A partir da pandemia, o Meet foi integrado aqui ao Gmail. Antes a gente só tinha o Hangout, que funcionava parecido com o Meet também. Porém, o Meet ele traz mais recursos do que o Hangout e agora, devido a esse uso massivo que existiu do Meet, ele foi integrado, então, ao Gmail. Tá? Então, você consegue criar uma nova reunião por aqui, ou então, se tiver uma reunião que foi agendada para você, você consegue visualizá-la por aqui também. E abaixo a gente continua tendo os Hangouts. Os Hangouts são comunicações instantâneas que você pode ter com todo mundo que tiver um Gmail ou com um e-mail corporativo base Google, como é o nosso caso. Então aqui você tem o acesso ao seu Hangout. Aqui nesse botão de mais, você pode acessar o Hangout e incluir novas pessoas ou novos grupos de assunto. É uma ferramenta muito legal de se utilizar, inclusive para se fazer atendimentos. Ok? Então tá, deixa eu clicar aqui, voltar para a minha caixa de entrada. Do lado direito, a gente tem uma outra barra, que é uma barra de atalhos. Por padrão, a Google traz para vocês aí o Agenda, o Google Keep,
o Tarefas, seus contatos e o Trello. O Trello não é da Google, mas nós instalamos, então todo mundo tem acesso aqui ao Trello, e o Trello é utilizado para gerenciar grupos de trabalho no formato Kanban. Tá? Esse é assunto para outra aula, para outro curso, para outra formação, mas saiba que está disponível aqui para o nosso uso. Em cima aqui a gente tem um botão de suporte, onde eu posso ter acesso a alguns itens de suporte do meu e-mail, e eu tenho um botão de configurações. Esse botão de configurações vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Do nosso próximo vídeo. Do lado direito aqui das configurações eu tenho o Google Apps, ou seja, as demais aplicações da minha conta Google. Clicando aqui, vai abrir para mim todas as possibilidades que eu tenho na minha conta institucional. Então, conta, Gmail, Drive, eu consigo acessar por esse menu de aplicativos Apps, tá bom? Aqui onde está escrito Google e a inicial do meu nome, letra M, é onde eu acesso se eu quiser ter acesso à minha conta, tá? Gerenciar a minha conta. Nem tudo é aberto, algumas coisas são fechadas por ser uma conta institucional, mas é aqui que a gente acessa. Aqui, voltando aqui pelo lado central, toda vez que eu clico em um e-mail, abre para mim alguns ícones de possibilidades aqui em cima. Então, quais são eles? Já está aqui a possibilidade de selecionar, porque já está selecionado. Eu posso arquivar esse e-mail. Para que serve o botão arquivar? Depois que eu já tiver lido esse e-mail, ou mesmo se eu não tiver lido, e entender que eu não preciso ficar com ele na minha visualização da caixa de entrada, eu posso arquivar esse e-mail e depois buscá-lo normalmente ou desarquivá-lo para que ele venha de novo, mas é uma maneira de visualmente deixar limpo, tá, a nossa interface. Eu também posso denunciar um e-mail como spam. Cuidado ao usar isso daqui. Não vai denunciar o seu colega como spam. Spam é só para aqueles casos que eu disse agora há pouco. Quando eu recebo propagandas indesejadas, quando eu percebo que estão mandando em massa e-mails, eu posso classificar como spam. Se esse e-mail não é importante para mim, eu posso excluir. Quando eu excluo, ele vai para a lixeira. Lembrando que a lixeira, depois de 30 dias, se apaga. Posso também marcar esse e-mail como lido, para eu poder, na hora da minha visão geral, ver que eu já li aquele e-mail. Eu posso suspender aqui o envio ou o recebimento desse e-mail. Posso adicionar também a uma tarefa específica, eu vou mostrar depois como fazer. Posso mover para, aí são marcadores que a gente vai aprender a criar. E posso selecionar marcadores, tá? São várias possibilidades que a gente pode fazer, então, a partir do momento que eu clicar em uma caixa de seleção de e-mail. Bom, é isso, pessoal. Essa é a interface do Gmail. Na próxima aula a gente vai aprender a utilizar alguns desses recursos. Vejo você lá.